acredito sim, que todos os homens nasceram vocacionados, né? Porque quando você vai olhar para o contexto do ser humano, você olha e você vê aquilo que o homem se tornou e aquilo que ele foi criado para ser. E Deus, quando cria o homem, ele cria o homem com a vocação para empreender, para ocupar, para multiplicar, para governar, que é o que nós chamamos lá no princípio de mandato criacional, ou mandato criativo, ou mandato cultural. Tem várias maneiras de chamar ali, Gênesis 1, 28, que Deus abençoou o homem, deu a ele sementes para que ele possa multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Então todo homem tem uma vocação, e Deus deu a esse homem recursos, habilidades, deu a ele sementes para que ele possa cumprir a sua vocação. Então esse é o primeiro ponto. Porém, conforme esse homem vai se afastando, como a gente falou no começo, ele vai perdendo o sentido da missão da sua vocação. E aí, vocação sem a experiência do chamado, que vai trazer de novo sentido e propósito, vai te levar a um lugar de frustração, que é a crise vocacional que muitos jovens passam hoje. Então hoje, se eu estou nesse lugar de crise vocacional, o que eu faço? Eu vou esperar passivamente a experiência do chamado. E aí uma questão muito interessante é que você vai observar que todos esses momentos que narram a experiência do chamado, o chamado é uma resposta a uma presença. Todos dizem, eis-me aqui. Então, para que você fale um eis-me aqui, você tem que ter consciência de um Deus que está aqui. O fato de eu perceber Deus aqui me dá condições de ter uma experiência de resposta a essa presença. O que é a queda? É quando o homem perde a capacidade de responder a Deus. O Deus continua ali, chamando pelo homem, mas o homem já não responde. Nossa, tem até aquela parte que ele foge, né? Exatamente, ele se esconde, justifica, ou seja, ele já não tem condições de responder corretamente. Então, não é Deus que se afastou do homem, mas o homem que se afastou de Deus. Então, a primeira coisa é repensar Deus aqui. Se Deus está aqui, eu estou aberto a responder esse eis-me aqui, para que isso possa me ressignificar a vocação. E o segundo ponto é se cercar de amigos, se cercar de pessoas que vão ser essa rede de apoio, de suporte, como no caso dessa experiência que eu tive, um momento de crise ali vocacional. Amigos da verdade, né? Porque Exatamente. Também, às vezes, a pessoa pode se cercar de pessoas que vão desencorajar ela. Isso aí, isso aí. Se cercar de pessoas que vão entender aquele momento, que vão te dar suporte naquele momento, que vão te encorajar naquele momento. Esse ponto é extremamente importante, né? Quando você revê o seu círculo de amizades, você muda o seu ciclo de desenvolvimento. Então você começa a se cercar. E foi o que aconteceu com Moisés, por exemplo. Moisés ali teve toda a sua visão de futuro, o seu projeto de vida redimensionado, porque até então ele achava que era só libertar o povo ali do Império Egípcio, e de repente Deus fala, cara, você vai ser o libertador de uma geração e vai ser um legislador, e começa a falar algo que vai muito além do que ele tinha pensado, exatamente o sentimento que eu tinha, né? O sentimento que você tem, de chegar num lugar, você fala, cara, eu cheguei, mas será que é isso? Sim. Então o chamado, ele vai redimensionar o seu projeto de vida, vai trazer uma nova abrangência, vai ver que é algo muito maior do que você imaginava. Exatamente o que Abraão também experimentou. Ele achava que o plano de Deus, ou a vocação, né, era exatamente só ter um filho. Uhum. Mas ele fala, não, é algo muito maior do que isso, muito mais abrangente. Olha para o céu, tenta contar as estrelas. Se você conseguir, você consegue dimensionar o que eu vou fazer. Então, se cercar de pessoas, isso é extremamente importante. Pessoas que vão te apoiar, que vão ser instrumentos de Deus para viabilizar você conseguir cumprir a sua vocação. A mesma coisa aconteceu com Paulo, com Ananias. Ananias estava orando enquanto ele estava tendo um chamado, e Deus falou, vai lá que eu preciso que você ajude ele a entender o que está acontecendo. Caramba, que da hora. Entender o momento que ele está vivendo. Então ele explica, e aí que entra o que a gente falou. Você foi separado desde o ventre da sua mãe para ser um apóstolo aos gentios, para fazer algo específico. A gente tem, então, chamado,
que nós já entendemos o que é. Nós temos a vocação, que tem a ver com aquilo que a gente foi capacitado ali para... O que nós falamos é que existe um chamado de Deus que nós vamos entender relacionado com o plano de salvação. Porque muitas vezes as pessoas associam o plano de salvação só na esfera espiritual. Como se o plano de Deus fosse te salvar do inferno. Mas na verdade não. O plano de Deus é te trazer de volta para o jogo, te trazer de volta para a relação. E isso tem a ver com o chamado, que é o pré-requisito para você entender a sua vocação. E depois nós temos propósito de vida e missão. Isso. E você falou que tinha um quinto ainda, que eu não sei qual que é aí. Então aqui um chamado dentro do plano da salvação que te coloca dentro da relação. E isso vai fazer você voltar para o propósito. Por quê? Porque o propósito de Deus não é ser salvador do homem. O propósito de Deus é ser pai, é exercer esse papel de trazer o homem de volta para a sua natureza de filho. Então, o plano de salvar, ele nos amou para nos salvar e nos salvou para o propósito. Que propósito? De sermos conforme a imagem do seu filho. Por quê? Porque alguém pode ter uma consciência de salvação, mas não se ver como filho. Cara, então o que você está dizendo é que a gente complica muito as coisas, porque as pessoas acham que propósito é uma coisa única. Por exemplo, o meu propósito é fazer tal coisa. Não é isso. Meu propósito é voltar... Isso é missão. Então todo mundo fala errado. Porque o chamado tem a ver com a salvação. Tá. O propósito tem a ver com a natureza, com a filiação, o seu desenvolvimento, sua estatura como pessoa, entende? E a vocação como missão. Então, ele me chamou para uma salvação, que a salvação é a volta para a relação e me dar de volta o direito de entrar no propósito. Que propósito? De ser conforme a imagem do seu filho. Então, aí isso fala da identidade de filhos, da estatura de filhos. Então, tem hoje... Isso vai tudo em torno do porquê nós somos criados. Exatamente. É um fluxograma da vida, da existência, entendeu? Ele me chama de volta para a relação, isso me coloca na salvação. A salvação é me colocar de novo dentro da relação, dentro da aliança, dentro do pacto. Só que isso me dá o direito de ser filho. Isso é propósito. Propósito tem a ver com a filiação, com a identidade. Por isso que você vai ver várias vezes no Novo Testamento a palavra predestinação associada com filiação e não com salvação. Então ele nos chamou, salvação, para um propósito, filiação. Que propósito? Nos predestinou para a adoção de filhos. Nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Então sempre voltado à natureza. Porque eu volto para a relação. Na relação eu reencontro o propósito. Que propósito? De ser como Jesus. Natureza. Quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não vou estar apto para fazer o que eu tenho que fazer. Então a gente sai desse lugar operacional e entra para um lugar relacional e existencial. Me chamou. Chamado, salvação. Propósito, filiação. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.